Salve rastreadores, por aqui é Rastreamento Humano, continuando outro vídeo ali, dando sequência. A gente está aqui nessa área de plantio, fazendo esse monitoramento dos animais que estão aqui na região. Nós já explicamos no outro vídeo por que nós estamos nessa posição aqui, mas dando uma sequência aqui, pegando mais alguns pontos de interessantes, né, para o rastreamento. É importante para o rastreamento, não só para o rastreamento, para as atividades em geral, criar regras específicas, né, regras, procedimentos. Algumas equipes inclusive criam os chamados POPs, procedimentos operacionais padrões. Isso é importante também no rastreamento. No rastreamento é importante ter essas regras para, eventualmente, em alguns momentos de maior tensão, por exemplo, alguns momentos chaves, não se perder tempo pensando o que vai fazer, qual técnica vai ser utilizada. Como, por exemplo, se chegar num determinado momento, estamos rastreando, perdeu a linha de rastro, dentro do rastreamento, por exemplo, já existem alguns procedimentos que podem ser adotados. Se a gente estivesse aqui rastreando, tivesse achado a linha de rastro do animal, quisesse seguir aqui para tentar pegar a linha de sequência do animal, por exemplo, uma das sexas e tivesse perdido o rastro, o que a gente pode fazer eventualmente aqui, seguir alguns procedimentos, é parar, eventualmente ter que fazer uma regressão aqui do ponto onde a gente avançou, fazer um 360 graus. Tem várias técnicas que nós aprofundamos melhor nas nossas instruções presenciais, que são exatamente para isso, para saber alguns procedimentos já mecanizados, o que tem que fazer no momento de parada. Ou, por exemplo, se eu parei aqui para tentar pegar essa linha de rastro desse animal aqui, por exemplo, se eu estou com um parceiro aqui na equipe rastreando, enquanto eu estou olhando aqui, fazendo essa verificação aqui desse rastro aqui, o parceiro aqui que tivesse na equipe, por exemplo, ele está continuando aqui, ele não está simplesmente esperando eu achar a linha de rastro, ele está aqui, ele está procurando trabalho também. Então se eu parei ali rastreando, isso faz parte desse procedimento, ele está aqui continuando essa varredura, olhando, procurando algum detalhe. Isso faz parte também desses procedimentos que são necessários ter para estabelecer, para dinamizar, para acelerar esse rastreamento, né? Entretanto, inclusive isso, não sei, a gente está aqui nesse rastreamento de animais, mas isso não só é referente a animais e pessoas também. Com animais é importante que, por exemplo, né, nessa região aqui, com animais, os animais também aprendem com os hábitos dos seres humanos. Por exemplo, nessa área mais rural aqui, em algumas situações aqui, é possível você passar em algum local por aqui, ver um cachorro ver você, os cachorros daquela propriedade vêm, eles sabem mais ou menos, tem uma ponte de acesso, por exemplo, que tem um rio, ele vê a pessoa passando por aqui, eles já correm lá para aquela ponte de acesso e começam a latir lá, esperando a pessoa passar por lá. Nem sabe se a pessoa vai passar por lá, mas eles já aprenderam com esse comportamento das pessoas que sabem que ali tem um ponto de acesso, então eles já se dirigem para lá, para aquele ponto de acesso. Ou, por exemplo, em caso de incidência de javali, como implantações como essa, por exemplo, javalis estão mais acostumados, por exemplo, pelo menos que se frequenta essa área de plantio, com aquele maquinário agrícola, com aquele barulho das máquinas, com cheiro de diesel. Então, por exemplo, se a equipe estiver fazendo uma aproximação com uma VTR, com um carro, com diesel, pode ser que o javali interprete essa aproximação como sendo das próprios maquinários agrícolas, que muitas vezes o pessoal que está ali na lida da colheita, ali do plantio, não está nem aí para o javali, né? Eles não querem que o javali está lá, mas eles não estão nem aí também. Mas é diferente, por exemplo, se a equipe vem, por exemplo, monta um acampamento grande, coloca fogueira, aquela movimentação, aquelas barracas, aqueles cheiros podem despertar a atenção do javali, porque é algo estranho, por exemplo, né? Então isso serve para pessoas e animais também, né? Esses procedimentos servem para animais também. Entretanto, por mais que seja importante ter esses procedimentos, essas regras sim que vão ser bastante úteis nesses cenários para mecanizar e saber o que fazer na sequência, não ficar pensando qual vai ser o próximo passo a ser adotado. Isso pode, em algumas situações, ou comprometer a eficácia do rastreamento ou eventualmente a segurança da equipe. Portanto, dependendo da situação, seguir sempre esses procedimentos, essas regras eventualmente, isso vai tornar o rastreador previsível, e se tornar o rastreador previsível em algumas situações, pode comprometer a eficácia do rastreamento ou eventualmente colocar em segurança a equipe em razão da previsibilidade do rastreador. Por isso que é importante também no rastreamento, o rastreador saber sim esses procedimentos, é importantíssimo ter noção desses procedimentos, mas também ter condições, saber que em algumas situações vai ser importante que ele se adapte àquele contexto e quebre aquelas regras, mas sabendo, né, que está quebrando aquelas regras, e improvisando, mas uma improvisação consciente. Não é uma improvisação aqui, um empirismo que vai fazendo qualquer coisa, não. É uma improvisação consciente para que o rastreador saiba que está quebrando a regra, aqueles procedimentos naquele momento, eventualmente porque isso pode ser necessário para fazer, eventualmente, por exemplo, no caso, por exemplo, de um animal, fazer uma aproximação mais furtiva, por exemplo. Então, eventualmente, ele vai ter que improvisar, quebrar aquelas regras, sabendo que está quebrando aquelas regras. Isso pode dificultar, sim, o rastreamento, pode exigir algumas manobras adicionais, mas em algumas situações isso vai ser bastante importante, sim,
para deixar o rastreador menos previsível, seja para animais, seja para pessoas, dependendo da situação, quebrando esses procedimentos. Portanto, os procedimentos são sim importantíssimos. É importante que o rastreador tenha noção desses procedimentos. Alguns nós aprofundamos mais nas nossas instruções presenciais. É importante que se tenha noção desses procedimentos, mas também é importante que o rastreador tenha em mente que em algumas situações, eventualmente será necessário quebrar essas regras, improvisar, mas de uma maneira, não é improvisação aqui, simplesmente sair aleatoriamente fazendo qualquer tipo de coisa, mas para fins de tornar a sua incursão ali menos previsível e, portanto, tornando mais eficaz e eventualmente mais segura aquela aproximação. Essa é mais uma dica do rastreamento. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.